chegamos ao nosso estudo adicional, sexta-feira, 12 de julho. Durante essa semana eu tive que tirar um tempo para fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa eu achei alguns sinais na língua de sinais feito por alguns surdos que tem canal no YouTube. Eu gostaria de explicar que eu não inventei esses sinais. Eu vi pessoas surdas, da comunidade surda fazendo. Então eu vi o sinal de Cafarnaum, esse é o nome da cidade onde Jesus cresceu, e esse é o sinal. A configuração em si, passando uma aguinha assim, como se fosse o mar. O mar da Galileia, mar é mar mesmo. E Galileia, eu vi este sinal, mostrando que era um lugar de montanhas ali, Galileia. Também vi o sinal de sinagoga. Nós fazemos esse sinal em B deitado dessa forma. Abrimos e fazemos como se fossem colunas. Então, quando eu não sei um sinal, porque apesar de eu ser intérprete, eu não sei de tudo, eu pesquiso na internet surdos que já fazem os sinais, certo? É por isso que eu aprendi esses sinais que eu mostrei agora para vocês, ok? Então, isso é só uma explicação. E vamos então para o nosso estudo adicional. Que retrato de Jesus encontramos em Marcos, capítulo 1? Jesus tinha autoridade para chamar discípulos e eles respondiam. Então, quando Jesus passou a chamar os seus discípulos, ele falava simplesmente: segue-me. E os discípulos, as pessoas que ele estava escolhendo, largavam tudo que estavam fazendo para seguir a Jesus. Jesus era um homem santo, em contraste com os espíritos impuros sob o domínio de Satanás. É apresentada uma grande batalha entre o bem e o mal. E Jesus tem mais poder do que os demônios. Ele demonstrou isso expulsando os demônios. Jesus tinha muita compaixão pelas pessoas doentes e ajudava todos que ele podia. Então, às vezes, Jesus tocava pessoas que ninguém gostaria de tocar, por causa dessas doenças contagiosas. Mas Jesus não pensava nisso, ele tinha compaixão das pessoas. Então ele não se importava de tocar em ninguém e ajudava todos quanto ele podia. Certa vez, Jesus estava falando na sinagoga sobre o reino que viera estabelecer e de sua missão de libertar os cativos de Satanás. Foi quando ele foi interrompido por um grito agudo de terror. Agora, tudo era confusão e pavor. A atenção do povo se desviou de Cristo e suas palavras não foram escutadas. Esse era o desígnio, era o objetivo de Satanás. Tirar a atenção de Jesus para outras coisas, para as coisas que Satanás quer que as pessoas saibam que ele tem poder de fazer, Então, Satanás gosta de se mostrar, mas Jesus não ficou quieto, ele repreendeu o demônio e expulsou o demônio. Aquele que vencera Satanás no deserto da tentação foi novamente colocado face a face com seu inimigo. O demônio exercia todo o poder para manter dominado a sua vítima. Então tem muitas pessoas hoje em dia que têm esse problema espiritual e a maioria das pessoas não consegue expulsar esses demônios. Mesmo tem igrejas que mostram que eles falam com demônios, que tem muitas vezes que as pessoas mostram depois na internet que dizem: eu fui paga para fazer isso, eu não estava endemoniado coisa nenhuma, eu não era surdo coisa nenhuma. Então, hoje em dia nós vemos pessoas querendo imitar Jesus com poder para poder atrair dinheiro.
Mas Jesus não pensava nisso. Jesus tinha o poder, sim, vindo da parte de Deus, e ele tinha autoridade sobre esses demônios que deixavam as pessoas cativas, eram vítimas dele, né? Então, o Salvador, nosso Salvador Jesus, falou com tanta autoridade que libertou, então, o cativo. Nosso Senhor desenvolveu um ministério bastante atarefado, indo de um lugar para o outro, quase constantemente em contato com muitas pessoas. Por meio da oração, Jesus manteve calma e constância em relação às pessoas e ao seu próprio ministério. Se você organizar um plano de oração e estudo das Escrituras, você não acha que você ficaria mais perto de Cristo, teria o caráter como o de Cristo? Reserve um tempo para desenvolver um temperamento tranquilo, guiado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Esse é o nosso conselho do estudo adicional. Então, a oração para você é muito importante ou não? Você entende que através da oração nós temos comunhão com Cristo? O objetivo da oração é nós mantermos comunhão com Deus. E na hora que nós formos passar por alguma provação, alguma tentação, nós temos força e o poder de Deus em nós para a gente repudiar, evitar essas coisas. Nós temos que dar, sim, um bom testemunho, mesmo se nós precisarmos apenas ficarmos em silêncio. Né? Às vezes o silêncio fala muito mais coisa do que se você ficar agitado, querer fazer alguma coisa que você pode atrapalhar a obra de Deus. Então hoje nós podemos pensar no seguinte: quem são, fazendo uma comparação, os leprosos de hoje? Quem são as pessoas que ninguém quer ter contato? Será que você teria alguma ideia? Ou já pediu para Deus uma ideia de como alcançar essas pessoas com o Evangelho? É por isso que é importante a oração. Aqui nós vemos a palavra leprosos. É um símbolo de pessoas que são pecadoras, mas que ninguém quer pregar o Evangelho para elas. Então, através da oração, nós podemos desenvolver um caráter, um temperamento tranquilo como o de Cristo. E aquilo que Deus determinar que você tem que fazer, você vai fazer com sucesso, porque é para a honra e glória de Deus e para ganhar pessoas para o reino eterno. Que Deus vos abençoe. Amanhã vos dê um feliz sábado e que as nossas orações sejam respondidas conforme a vontade de Deus. Um abraço. Até a próxima semana.